Hello, 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 mais um Atibaia Pode Mais no ar. Corre no YouTube, já se inscreve, dá o seu like, porque a temporada 2026 está incrível. Eu tenho um assunto hoje de informação pública para você que nos assiste. O assunto do momento, o tema Monjaro, mitos ou verdades. Eu estou aqui com a Ailton. Ailton, um prazer enorme ter você aqui. Eu tive essa preocupação em falar do Monjaro, porque a maioria das pessoas que estão que a gente se comunica e que a gente conversa hoje, que estão fazendo tratamentos para emagrecer, estão fazendo consumo do Monjaro ou dessas seringas, essas injeções, né? Ozempic e outros. E eu queria muito... Você tem quase 4 décadas de laboratórios farmacêuticos e uma expertise muito grande em assunto médico, em assunto farmacêutico. Mais farmacêutico do que médico, tá certo? Tá certo. E seja muito bem-vindo. Eu queria que você nos desse orientações e que a gente pudesse levar informação e esclarecimento sobre o Monjaro. Seja muito bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua biografia profissional. Ah, tá bom. Obrigado, Cris. É um prazer estar aqui com você. Como você falou, né, eu já trabalhei mais de 35 anos em indústrias farmacêuticas e trabalhei em vários segmentos das indústrias, né? Uhum. E tenho um pouquinho de conhecimento aí desse segmento, né? E sou hoje um usuário de Monjaro. Olha isso. Né? Então, eu acho que, por fato de eu ser um usuário, tenho coisas boas para falar para você que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho. Ou seja, nós vamos levar a informação para as pessoas que nos assistem, tanto de um aspecto mais técnico e neutro. Sim. Isso aqui é uma informação para que a verdade e o conhecimento cheguem até as pessoas de uma forma neutra e verdadeira, sem aquele aspecto estético, sem aquela preocupação de fazer propaganda, nada disso. A gente vai falar o que ele é, como ele funciona e como que está sendo a sua experiência de usar. Porque eu também vou começar a fazer esse tratamento na próxima semana. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que eu queria te perguntar assim, o que é o Monjaro? Tá. Bom, primeiro deixa eu deixar claro aqui que eu não sou funcionário da empresa, não sou vendedor de Monjaro, não tenho essa pretensão de falar, de fazer propaganda aqui do Monjaro. Ele veio com um aspecto orientativo. Exatamente, como usuário. Ok. E como usuário, tá? O Monjaro, ele é um produto que foi desenvolvido para o tratamento da diabetes tipo 2, tá? E também para a perda de peso. Então, é um produto que ele tem essa característica de controlar o açúcar no sangue e, com isso, também atuar ajudando o paciente a perder peso. Ailton, o que tem de diferente entre o Ozempic e o Monjaro? Tá. A diferença são produtos que têm as mesmas características de ação, porém têm substâncias diferentes e agem diferentes, né? Então, no caso do Ozempic, que é semaglutida, ele age principalmente no controle do diabetes tipo 2 e também na perda de peso, mas ele tem uma única via de ação, que é o GLP-1. Que é um hormônio que está presente no nosso intestino, tá? E no caso do Monjaro, ele age de duas formas, ele age em 2 receptores, o GLP-1 também e age no GIP, que é um outro hormônio que está no intestino do paciente, onde ele ajuda a regular o peso. Olha que importante. Tá? Tirzepatida. Olha isso. Tá muito. É o assunto do momento, gente. Então, a primeira coisa que a gente tem a orientar a quem nos assiste é assim: é totalmente errado fazer uso desse medicamento sem um acompanhamento médico. Eu queria que você falasse isso. Entendeu? Nem tem como, Cris, porque é necessário a receita médica para comprar o produto e o médico só vai liberar a receita mediante uma série de exames que ele vai fazer no paciente antes. É muito importante você que está assistindo o podcast ter essa consciência, porque às vezes a pessoa está mais gordinha e está naquele desespero de emagrecer e acha que vai ser fácil, é só ir lá comprar a injeção e aplicar e acha que vai ser uma fórmula milagrosa.
É errado esse tipo de conduta. Eu, por exemplo, fui no Dr. Rafael em São Paulo, meu médico que vai me acompanhar nesse processo, ele virou para mim e falou assim, podemos entrar. Me pediu um check-up total, exames de sangue, urina, ultrassons, vários exames. Ele falou, enquanto eu não tiver com todos os seus exames na mão, a gente não entra com essa medicação ou qualquer outra. Uma coisa importante para a gente orientar as pessoas, Ailton, é assim, procurar o médico não só na implantação desse tratamento, mas vai existir um acompanhamento. Esse processo ele tem que ter começo, meio e fim. Fala pra gente um pouquinho disso. Sim, até porque cada organismo ele age diferente, ele reage com a substância diferente, né? Então, o paciente ele precisa ter um acompanhamento médico, até porque medicamento é remédio, né? E todo remédio ele tem uma tendência de ser um veneno, né? Dependendo da dose. Então, isso, os médicos, inclusive, falam muito isso. Todo medicamento ele é um veneno dependente de dose. A dose maior, mais risco para o paciente. Então, o paciente ele precisa estar acompanhado. Que o médico seu fez de pedir os exames, ele está corretíssimo. Ele vai acompanhar, até para saber qual é a dosagem que ele vai dar. Isso, existe um protocolo específico para cada paciente. É importante a pessoa ter consciência disso. E aí vem o cuidado do paciente com essas vendas que acontecem na internet, né? Que o paciente vai lá... Não faça isso, gente. Então, o paciente entra na internet, acha lá e vai, vou comprar um Monjaro da internet. Cuidado com isso, porque ali não tem o acompanhamento do médico, ele compra, ele recebe em casa, mas ele... Como é que ele vai saber qual é a dosagem que ele tem que tomar? Como é que ele vai saber qual a dosagem que ele começa e qual a dosagem que ele vai seguir até o fim do tratamento e quanto que ele vai poder usar daquele medicamento? Então tem que tomar muito cuidado. E mesmo quesito se esse medicamento está sendo original, se é fácil, se não está sendo vendido numa farmácia credenciada e se vende como Monjaro, ou ele é fruto de um furto, roubo, ou ele é falsificado. A pessoa tem que tomar muito cuidado porque você está injetando isso para economizar, às vezes, 200, 300 reais. A pessoa compra isso de forma clandestina, vamos falar bem assim, forma errada, e você não sabe aquilo que está chegando na sua mão. Então, o usuário ele tem que ter consciência. O médico está fazendo a parte dele, mas ao comprar, a pessoa tem que ter uma consciência de fazer a compra num lugar correto também. A gente já viu casos aí na televisão e não é difícil de a gente ver isso, né? Você ligou a televisão, você vê lá casos de pacientes que usaram medicamento de forma incorreta, paciente que usaram o medicamento falsificado, paciente que usou o medicamento de uma origem que não é uma origem segura ou conhecida, os efeitos colaterais que tiveram, inclusive com aplicação de silicone, né? Quantos modelos perderam massa muscular, perderam vida até, né? Por causa disso. Então, é uma substância injetável, então tem que tomar cuidado. Até porque, quando você compra o medicamento original, quando você compra o medicamento que um médico prescreveu, que você tem lá todo o acompanhamento médico, você tem a certeza de que você está usando uma medicação que foi estudada, que foi desenvolvida em grandes centros de estudo, que foram feitos vários testes, várias pesquisas, e que se identificaram tudo o que pode acontecer com aquele medicamento antes dele chegar para o uso humano, né? Então, o risco é muito grande. A questão da temperatura de armazenamento é importantíssima. Então, é um medicamento termolábil, né? O que significa isso? Que ele tem que ser mantido em geladeira de 2 a 8 graus. Olha isso. Ele tem que ser mantido para que ele possa manter a sua estabilidade, né? Toda a sua segurança, toda a sua eficácia, né? Que qualquer mudança de temperatura interfere no resultado do produto. É uma molécula que tem lá dentro, são aminoácidos, né? E que reagem de acordo com a temperatura. O medicamento que vem clandestinamente, a gente nem sabe como é que aquilo foi. 36 graus, 40 graus, vem em ônibus, em porta-mala de carro. Eu fiz questão de gravar esse podcast do Monjaro. Para você que é de Atibaia e região, eu não sei se você está a par. Agora, no começo de fevereiro, aqui na rodovia Fernão Dias, a Polícia Rodoviária Federal, isso é legítimo, gente, acabou de apreender uma carga de Monjaros no valor de R$250 mil em produtos
que não se sabe a procedência deles ainda, e isso me despertou o alerta de falar assim, e se esse medicamento tivesse chego na mão de consumidores? Então você tem que tomar muito cuidado, porque você está injetando isso dentro do seu corpo. Ailton, você tem feito o uso dessa medicação há quanto tempo? Então, eu já estou no 4º mês de uso. Você estava com quantos quilos? 107. Você conseguiu perder quantos nesse processo? Hoje eu estou com 94 quilos. 94 quilos. E como que foi? Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas. É óbvio que cada usuário tem a sua reação específica. Cada corpo é único. Mas esse processo, os efeitos colaterais, fala-se em enjoo, fala-se em náusea, alguns problemas gastrointestinais, como que foi para você? Então, todos os efeitos colaterais conhecidos do Mounjaro, eles constam em bula, né? Que foram identificados durante a pesquisa, né? Em estudos com muitos pacientes, em vários centros de pesquisa pelo mundo. Né? Você sabe me dizer os principais dele? O principal dele é náusea e vômito. Tá, e né? como que foi para você? Para mim foi tranquilo, eu não tive nem náusea nem vômito. Eu tive um pouco de diarreia. Olha e só. isso também é um dos efeitos colaterais. Tá? Mas assim, foram transitórios e no começo do tratamento. Tá. Hoje, por exemplo, eu não tenho mais efeito colateral nenhum. E o medicamento está fazendo o efeito que eu gostaria, Fora a questão do emagrecimento, você pode relatar para a gente, trouxe algum outro benefício para você no seu dia a dia? Vários benefícios, principalmente a questão cardiovascular. Eu estava com a minha pressão 15/10, 15/9 e não abaixava. Eu estava passando com um cardiologista, ele dobrou o uso do meu antihipertensivo e não baixava a pressão. E aí, então, a minha endócrina falou, olha, você precisa perder peso. E aí ela me prescreveu o Mounjaro, eu comecei a usar o Mounjaro. Quando eu perdi 10 quilos, a minha pressão voltou a 13/8, estabilizou. 13/8, 12/8, que era a minha pressão anterior, minha pressão normal. Né? Eu queria que você relatasse para as pessoas, é importante você entender algo. A gente estava falando há pouco. Não é o Mounjaro que vai te dar o benefício de causar menos infarto, atualizar a sua pressão e corrigir ela. É o fato dele normalizar o emagrecimento, faz com que o teu organismo volte a funcionar de uma forma mais normal, mais saudável. Seria isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Ele agiu para mim assim, tá? Então eu estava com crise de ansiedade, com insônia. Hoje eu voltei a dormir normal, hoje eu já estou menos ansioso. Então, tudo isso são efeitos secundários que não é que o Mounjaro foi lá e tirou a minha ansiedade, que ele foi lá e me fez dormir melhor. É que, com ele me tirando aquele sobrepeso, aquela pressão no coração, porque você está obeso, você tem gordura em volta do coração, você tem gordura no fígado. Né? E essa gordura abdominal, ela é muito perigosa, né? Para o sistema cardiovascular. Né? Então, eu perdi 10 centímetros da circunferência abdominal. Olha isso, gente. E isso faz uma diferença. Eu voltei a usar roupas... Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. E eu voltei a usar roupas que eu não usava antes. E assim, me sinto muito melhor. Né? E isso tudo acaba sendo um efeito do Mounjaro. Por quê? Porque o Mounjaro trouxe para mim esse reequilíbrio do meu organismo que estava totalmente desequilibrado. E o que você diria? É importante, fala-se muito na questão de a pessoa perder o peso, perder a gordura, mas também perder massa magra. Que orientação você dá? O que você estudou nesse quesito com relação a tem que fazer uma atividade física junto? É o ideal? Sim, a atividade física ela faz parte do processo para quem quer perder peso. Né? Tanto a atividade física quanto, obviamente, um controle alimentar. Né? Tá. Então, lógico que com o Mounjaro, você tem uma certa saciedade, porque ele retarda o esvaziamento gástrico, e aí você tem uma saciedade. Então, você acaba ingerindo menos alimento. Você precisa de menos alimento para se sentir saciado. Né? Então, com isso, você também começa a selecionar o que você vai comer, você começa a buscar alimentos mais saudáveis, você começa a comer mais devagar, você começa a dividir os seus horários de alimentação durante o dia, e aí você melhora também o seu metabolismo.
pessoas que têm compulsão por comer. Tem gente que tem o prazer de comer aqueles pratos de 1 quilo. Eu que faz era aquelas assim. montanhas. Eu era Você assim. sentiu uma diferença nisso? Você está conseguindo comer um volume de comida menor? Cris, gordinho gosta de comer. Uhum. Gordinho gosta. Tem coisa de comer. gostosa, né? Não tem jeito. E eu sou cozinheiro também, né? Que Então, legal. eu gosto de comer. Só que o que acontece? Esse tratamento com o Monjaro, ele, como eu falei, ele causa aí um retardo no esvaziamento gástrico. Então, você come pouco, aquele alimento ele fica mais tempo no seu estômago, então você não tem fome, porque o teu estômago ele está informando para o teu cérebro que ele não precisa mais de colocar comida lá dentro. Então, um pouquinho que eu como hoje, eu me sinto saciado. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Você acha que essa linha de tratamento, eu tenho estudado um pouquinho, porque eu vou entrar agora nos próximos dias, né? Com acompanhamento médico, óbvio. Fala-se que está mundialmente isso, né? Que as pessoas estão emagrecendo mundialmente, isso está trazendo uma qualidade de vida. Você acha que isso veio para ficar? É uma tendência daqui? Isso vai avançar muito mais ainda? Ah, sim, né, Cris? Olha só, não é fácil ser gordo. Verdade. Não é fácil. Porque uma pessoa obesa, como eu estava com 107 quilos, né? Você começa a ter dificuldades, né? Dificuldades para caminhar, as costas dói, o joelho dói, o pé dói, né? Então, você começa a ter refluxo à noite. Então, a própria locomoção. A locomoção. Você começa a suar mais. Você imagina, olha, eu perdi 13 quilos praticamente. Olha isso. Tá? Gente, 13 quilos é muita coisa. 13 quilos são 2 sacos de arroz e mais 3 quilos. É, verdade. É muita coisa. Então, olha esse peso a menos que eu estou carregando todo dia, cada passo que eu dou. Ou seja, automaticamente, só o fato de perder um volume desse de corpo já te dá uma sensação de bem-estar maior. Muito. E é interessante, eu fico feliz, sabe por quê? Começava a se falar muito nos balões gástricos, nas cirurgias bariátricas, tudo isso. E era algo muito invasivo e sofrido o pós-operatório para essas pessoas. Sim. Então, eu falo assim, é um tratamento hoje que a pessoa que busca um endócrino, um médico sério, que trate isso, que estude isso e que tenha um acompanhamento com cada paciente, é um processo rápido, né? Sim. E sem dor, né? Olha isso. Porque se você pensar numa cirurgia bariátrica, você está fazendo uma agressão no seu organismo, né? Você está lá diminuindo o teu estômago. Pós-operatório horrível, muda o resto da vida da pessoa, conduta de comer, tudo isso. Então eu falo assim, e o Monjaro, eu acho que ele veio assim, de uma forma muito positiva, por isso que eu achei importante levar essa informação para as pessoas. Ailton, a gente estava falando de tudo isso. A questão da fertilidade. Existe uma nomenclatura que fala dos bebês monjaros, que as mulheres ficaram mais férteis, que tem mais mulheres engravidando. Eu queria que você falasse um pouco disso e eu queria que você falasse assim, a medicação é a mesma, ela vai agir de forma igual, tanto para o homem quanto para a mulher, mas que benefícios traz dentro do organismo feminino e dentro do masculino? Então, de novo falando da obesidade, né? Uma pessoa obesa começa a modificar, causa um desequilíbrio em tudo no organismo da pessoa, né? Então, por exemplo, começa a prejudicar a produção hormonal da mulher, né? Começa a prejudicar também a produção de testosterona no homem, na ereção, no libido. Então, começa a interferir em tudo isso, tá? Quando o Monjaro ele age, assim como também o Ozempic também tem esse efeito, né? Que ele diminui a quantidade de açúcar circulando no sangue, ele diminui o peso desse paciente, começa a voltar ao equilíbrio. Então, não é que o Monjaro ou o Ozempic façam esse efeito hormonal no paciente, mas eles devolvem o equilíbrio com no a organismo. perda de peso. Com a perda de peso, tá? Então, o organismo da mulher volta a funcionar de uma forma melhor e também do homem, e eles voltam a ter essa fertilidade, né? Então, vamos dizer assim. Então, essa questão do bebê Monjaro ou bebê Ozempic, na verdade, isso aí é uma consequência, tá? Não que seja o efeito do produto agindo ali, nessa produção hormonal. Mas como ele está reduzindo
o açúcar no sangue, como ele está reduzindo o peso desse paciente, ele está trazendo de volta um equilíbrio. Tá? Então, aí o organismo volta a trabalhar normalmente com a produção desses hormônios, que são hormônios da fertilidade. Eu queria que você fizesse uma abordagem e mandasse uma informação assim. Existem mulheres que elas têm muito essa preocupação estética com o corpo e elas não estão obesas. Uma coisa é uma pessoa que está obesa, outra coisa é uma pessoa que está com alguns quilos acima do que ela gostaria. Então, é muito importante a pessoa ter... Para a pessoa que está só com alguns quilos acima do que ela gostaria e tem essa neurose de ter o corpo perfeito, quais os riscos para essa pessoa de consumir o Monjaro? Então, de novo, né? Esse risco, quem vai avaliar é o médico. Então, ela precisa procurar um médico. Não faça sem passar por um médico. A orientação médica. Um médico vai dizer para ela o que ela precisa fazer, o que é melhor para ela, tá? E muitas vezes o melhor para ela pode ser só uma academia ou uma dieta alimentar. Uma caminhada, né? Uma bicicleta, alguma coisa assim. Ela talvez não precise do Monjaro, mas o que acontece muito é que muitas mulheres, como você falou, às vezes ela está bem, ela está bem, ela até está fazendo academia, mas ela olha no espelho e ela fala assim, mas eu tenho uma gordurinha aqui que eu queria perder ela. Ela tem uma distorção da imagem. Uma distorção da imagem. E ela quer usar o Monjaro. Se o médico achar que é seguro, ele pode passar uma dosagem baixa, né, que vai ajudar, obviamente, e ela vai perder aquela gordurinha, aquele pouquinho de peso que ela precisa. Obviamente que ele vai também dizer qual é o tempo que ele vai tomar, para que ela também não exagere, ela não passe do ponto. Tá. Porque depois ela pode começar a perder massa magra. E aí, então, ela começa a ter outros problemas que não são legais. Principalmente assim, ela não está livre dos efeitos colaterais de náusea, de vômito, de diarreia, que são efeitos que é normal do produto. Tá? De qualquer um desses produtos, não só o Monjaro, de qualquer um desses produtos. A gente está falando de tempo. Então, é importante a pessoa que assiste que ela entenda que isso é um tratamento e que esse acompanhamento médico tem que ser feito durante todo o processo, justamente na hora de chegar de parar. O que você tem vivenciado? O que você pode orientar as pessoas nesse sentido? As pessoas têm que ter essa consciência que até o momento de parar, ela também tem que estar sob uma orientação médica? Sem dúvida, sem dúvida. Ela está ali injetando uma medicação no organismo dela que está criando uma mudança no organismo, né? Então, essa medicação, ela não vai chegar no organismo dela e simplesmente passear dentro do organismo dela. Está criando uma mudança. Está reduzindo uma quantidade de açúcar livre no sangue, tá? Que o nosso organismo, Cris, ele já é naturalmente preparado para produzir insulina. Nós já produzimos insulina pelo nosso pâncreas todos os dias, em cada vez que você põe uma balinha na boca, cada vez que você toma um refrigerante, que você toma um sorvete, que você se alimenta com algum alimento, o nosso organismo vai lá e produz a quantidade de insulina que vai queimar aquele excesso de açúcar que está livre no sangue, tá? Aí você toma uma medicação como o Monjaro, como o Ozempic, ou como qualquer outra medicação que também está nesse segmento, vai acelerar essa queima desse açúcar, tá? Então, ele está criando uma mudança no seu organismo. Por isso que o médico precisa acompanhar, fazer os exames e saber o seguinte, qual é a dosagem que você vai tomar, por quanto tempo você vai tomar. Tá? Para que você possa ter ali a certeza de que aquilo está monitorado, está sendo acompanhado para que você não venha ter depois um desequilíbrio maior, porque olha só, você está tomando uma medicação que vai substituir a insulina que o teu organismo está produzindo, certo? Você toma um Monjaro, ele vai substituir aquela insulina que o teu pâncreas produz naturalmente. Quando você para, o teu pâncreas tem que voltar a produzir a insulina que você precisa naturalmente na quantidade que você precisa. Para que você não tenha que depois ficar dependente de uma medicação que vai precisar para fazer essa queima. Ou seja, olha que informação importante. Para as pessoas irresponsáveis que acham que pode comprar isso ou pela internet ou por um meio mais clandestino. Tem muita gente trazendo Monjaro do Paraguai, gente. Isso é seríssimo. Não compre, não compre. Você não sabe, você não tem informação de que meios que isso daí foi transportado.
daí você começa a tomar essa medicação, você parar bruscamente, você já começou sem orientação médica e você parar isso bruscamente, isso vai trazer consequências para o seu pâncreas, que vai ser um choque para ele, pelo que eu estou entendendo. Sim. Isso pode trazer consequências graves para o corpo. Muito graves. E olha só, quando você ainda compra um Mounjaro ou um Ozempic, que fique bem claro que são de empresas diferentes, e eu não represento nenhuma dessas duas empresas, tá? Então, quando você compra uma dessas duas medicações, você tem por trás uma aprovação da Anvisa. Você tem por trás dali todo um estudo que foram feitos em centros acompanhados por cientistas, por médicos, por pessoas que são habilitadas para saber acompanhar, monitorar os riscos, monitorar as dosagens e saber o que você tem que tomar, o que teu organismo aceita, como é que age cada uma dessas dosagens. Quando você compra um produto da internet, um produto que veio de um país que a gente não sabe nem se é o Paraguai ou qualquer outro país que vem aí. Você nem sabe se é original ou não. Então, você não sabe o que tem por trás dali, qual é a agência reguladora que está monitorando aquilo. Qual é a pureza que tem aquele produto que é um injetável. Você injetar dentro do seu organismo um produto que você não sabe qual é a procedência, qual é a pureza, por mais que essas empresas falam que tem laudos, que tem isso, aquilo, como é que você vai ter certeza disso? Ou seja, é importante você ter a consciência nesse podcast que ele traz muitos benefícios, tanto é que hoje a maioria das pessoas estão fazendo consumo, só que começar da forma certa, buscando o primeiro passo, se eu puder dar esse exemplo para vocês, busque um bom profissional. Existem pessoas da área médica, estética, endócrino, que são sérios nesse segmento. Não vá atrás de preço, não vá atrás de economia, porque é impossível você fazer um tratamento desse. Você tem que ter, eu falo, ninguém faz milagre, entendeu? Existe um parâmetro de valores. Quando você vai num lugar e aquilo está muito mais barato, isso a gente vive na área de informática também. Sim. Eu sempre falo para cliente, quando a diferença é muito agressiva, alguma coisa de errado tem. Então, isso, eu falando de informática, é um produto que você põe na sua casa, quebrou, você joga fora. Agora, algo que você está colocando dentro do seu organismo pode trazer consequências seríssimas. Então, assim, pare e pense. A nossa intenção desse podcast foi essa. Ailton, tem mais algum comentário que eu deixei de abordar da sua experiência, que você quer relatar para as pessoas que estão assistindo? Olha, Cris, a gente poderia ficar aqui o resto da tarde, poderia ficar aqui 2, 3, 4 horas falando de Mounjaro, a gente não esgotaria todas as possibilidades, até não só de Mounjaro, como da doença em si, né? Da glicemia, do que é diabetes, o que a questão da obesidade, que é gravíssima. Obesidade, exatamente. Então, mas eu acho que o principal ponto, eu acho que a gente tratou, né? Que é falar que as pessoas tenham a consciência de tomar cuidado com a própria saúde, né? Porque saúde é uma coisa muito cara. Saúde é uma coisa muito cara. E você falar assim, olha, eu vou economizar 200, 300 reais numa caixa com 4 canetas que você vai usar uma por semana, essa economia, ela é uma economia que não é inteligente. Né? Porque você está falando da tua saúde, você está falando do teu bem-estar, você está falando de efeitos colaterais que você não sabe que você pode ter. Você está falando de produtos que você não sabe qual é o cuidado que teve da pureza desse produto na sua origem. Né? O Mounjaro, por exemplo, a fórmula dele são 39 aminoácidos. Dificílimo de copiar. Você imagina copiar 39 aminoácidos para uma fórmula de um produto com toda a pureza que tem que ser feito para que ele chegue com todo o cuidado, né? Com todo o cuidado, inclusive de refrigeração, para que você possa ter esse produto para ser usado com segurança. Você tem uma garantia por trás disso daí, de um laboratório que é um dos maiores laboratórios do mundo, que não vende um Mounjaro só no Brasil, vende um Mounjaro em vários países do mundo. Mesma coisa do Ozempic.
A empresa que produz o Ozempic é a Novo Nordisk, uma empresa europeia, uma empresa gigante, um monstro de empresa, que ela tem todo um cuidado, porque ela sabe que se ela tiver um produto que não for puro, que não tenha uma qualidade boa, ele pode trazer prejuízo para a saúde humana e para a saúde da empresa também. Existe uma estrutura científica muito grande por detrás desses laboratórios. Muito grande. Independente de qual for a sua escolha. A gente não está aqui para falar de medicação A ou medicação B. A gente está aqui para orientar você que assiste Atibaia Pode Mais. Tome cuidado com a sua forma de como essa medicação está chegando até você. Esse foi o intuito de eu fazer esse podcast, Ailton. E você está perfeito. Então, tanto para mim foi uma preocupação minha de estar na mão de um bom médico, estar na mão de bons profissionais. Tem clínicas Atibaia muito sérias envolvidas com esse quesito de obesidade, de tratamento, médicos maravilhosos. A minha orientação que eu deixo para você, e eu falo, o Atibaia Pode Mais esse ano, ele entrou com a parte Atibaia Pode Mais informação. E quando chegou a mim essa matéria informando que R$250 mil apreendido de medicação Monjaro dentro da nossa cidade, beirando a Fernão Dias, que poderiam ter chego até quantos consumidores? Milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Então, o meu alerta para você é esse. A gente quer emagrecer, a gente quer ficar bonito, a gente que é mulher, até somos mais vaidosas às vezes, mas comece de forma certa, com responsabilidade, com um médico sério. Às vezes, compensa pagar um pouco mais caro e você ter a tranquilidade. E eu queria que você terminasse esse podcast, Ailton. Foi uma honra ter você aqui. Eu convidei o Ailton porque ele tem décadas de conhecimento em laboratórios. Ele estava inserido disso. Hoje ele está aposentado já em outro segmento, mas uma pessoa que eu confio demais e uma pessoa neutra. Não é de clínica de estética, não está envolvido com emagrecimento e ele é um usuário. Eu falei, você tem todo o perfil, além de ter o conhecimento técnico do que ele usa e está fazendo uso do medicamento. E como eu vou começar, eu falei assim, foi muito propício eu ter o Ailton aqui com a gente nessa tarde. Tem alguma coisa que eu deixei de abordar, que você gostaria de abordar e dar um alerta para as pessoas, Ailton? Então, eu quero dizer primeiro assim, né? Eu tenho décadas, mas não que eu seja muito velha, que eu comecei muito cedo, né? Então, eu comecei muito cedo nesse ramo, então eu tenho esse tempo de mercado farmacêutico. Mas eu quero te dar parabéns pela sua iniciativa. Estou aqui com o maior prazer de vir aqui ajudar nesse propósito, que o propósito ele é muito saudável e muito honesto, né? De trazer informação para vocês que estão assistindo, de trazer o melhor que eu pude trazer de informação. Nós estudamos bastante para poder trazer informações para vocês, que vocês possam se sentir bastante seguros quando for procurar fazer esse tratamento, porque para mim deu muito certo. Eu ainda continuo usando o Monjaro. Segunda-feira eu tenho a minha consulta e com certeza eu vou continuar usando mais um pouco. E você que vai começar, você também possa estar segura de fazer com todos os exames e com o acompanhamento médico o seu tratamento. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para você também. E que você que está aí assistindo a gente possa se sentir seguro e principalmente não cair em armadilhas. Tá? Não caia em armadilhas de querer economizar um pouquinho, que eu vou comprar pela internet, vai chegar em casa, o conforto e tudo mais, mas esses produtos da internet não são seguros, esses produtos não são confiáveis, não tem garantia de procedência. Só pelo quesito temperatura de armazenamento já cai por terra. Nós não sabemos de onde vem a pureza das substâncias que são produzidas, né, para produzir. Copiaram, talvez, aí, de alguma forma, o efeito do produto, mas a gente não sabe qual é o efeito dos efeitos colaterais, principalmente, né, porque mesmo que ele não venha fazer efeito benéfico, ele pode sim fazer efeito maléfico, né? Com certeza. Ele pode trazer consequências e que pode prejudicar uma parte sensível do nosso organismo, que é o pâncreas, principalmente, que é onde produz a insulina, né? E o pâncreas,
Uma vez que você teve um problema de pâncreas, ou você faz um transplante, ou você vai a óbito. Olha isso, gente. Né? Então, pâncreas é uma coisa muito séria para você brincar e aplicar uma medicação que vai agir através do pâncreas, que vai substituir a insulina que o seu organismo produz no pâncreas. Então, tem que tomar muito cuidado, sem contar o fígado, que vai ser metabolizado. O fígado é um outro órgão do organismo muito sensível, né? E aí a gente não sabe o que tem nesses produtos que são falsificados, contrabandeados. Comprados de meios clandestinos. Então, que nem esse que a Cris falou, que foram apreendidos, né? Como é que esse produto está chegando, né, no mercado? Então, compre sempre em boas farmácias, farmácia da sua confiança. Procura olhar se tem algum selo ali de confiança, de que comprou original, de que veio direto do fabricante, né? Para que também não seja produto que foi desviado no meio do caminho. Só a pessoa estudar. Se estiver muito fora daquilo, isso é para tudo, não é só para esse medicamento. Para tudo. Tudo que a gente vai comprar, existe um padrão, uma média. Quando a coisa está muito grotesca, é porque tem alguma coisa errada. Então. A minha preocupação desse podcast era falar de vidas. Eu falo assim, é algo que é uma tendência. Todo mundo, em qualquer meio social, hoje tem alguém usando esse tipo de medicação, seja ele qual for. E eu falei assim, e quando teve essa questão dos furtos, eu falei assim, é importante a gente orientar as pessoas. A gente está numa região que a gente tem excelentes médicos, excelentes clínicas de tratamento de emagrecimento, gente séria, gente competente, que vai cuidar, não é do seu corpo, vai cuidar da sua vida. Você precisa ter, antes de você ter um corpo, você tem uma vida. Então, busque o melhor para você, o melhor médico, comece o seu tratamento certinho, é a dica que eu dou para você. Porque você tem uma família, você tem uma vida. E as consequências, quando ficam, podem ser muito graves. E pode ser pro resto da vida. Tiveram pessoas que foram a óbito. Então, e eu perguntei isso pro meu médico. Eu falei assim, e essas pessoas que foram a óbito? Ele virou e falou assim, não tem um estudo numérico sobre isso. Mas você pode ter certeza que a maioria delas é porque houve algo errado no meio do processo. Então, muita consciência, muita responsabilidade nesse passo que você vai dar. Essa foi minha intenção. Ailton, muito obrigado. Foi muito esclarecedor. A minha intenção foi passar essa informação de uma forma clara e com muita responsabilidade para você. Um grande abraço. Compartilha com quem quer emagrecer. Quero mandar um beijo para Fernanda Bela, minha querida amiga lá da Granja Viana, que tá fazendo esse tratamento. Ela perdeu 20 quilos em um mês e pouco. E ela tá firme no tratamento, para você ter ideia. Ela virou para mim e falou assim, Cris, o tempo estimado do meu tratamento vai ser 2 anos. Então, assim, é algo sério, que deve ser feito de forma correta. Ela que me indicou o Dr. Rafael, terça-feira eu tô lá. Um super beijo para vocês e a minha intenção foi essa. Levar a melhor informação de uma forma clara e objetiva para quem está assistindo.